Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, um projeto que vai atender muitas soluções. Você já pensou em um sensor ultrassônico melhorado? Provavelmente você já trabalhou com o sensor ultrassônico HC-SR04. Hoje eu trago uma opção para melhorar esse sensor. Você vai ver que interessante e quem sabe você até pode criar um projetinho para venda. Olha só, deixe like no vídeo, acompanhe com atenção esta videoaula que está no capricho. Muita coisa vai ser passada para você de conhecimento. Comente bastante aqui embaixo, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp e de Face essa videoaula para nos ajudar também. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br. Primeiro link aqui da descrição. Precisou de um transformador toroidal sob medida ou de um indutor para o seu projeto? Entre em contato e faça uma cotação em toroid.com.br. Vamos para a aula de hoje, lembrando dos nossos cursos Hotmart, links na descrição. Concorra a um osciloscópio Rode de 100 MHz. Veja os cursos que estão valendo para a promoção aqui embaixo. Me siga lá no Instagram também, que tem conteúdo bacana por lá. Prontos para mais uma clássica? Let's get started! Como eu não canso de dizer, sempre é uma honra gravar esta clássica de sexta e aquela responsabilidade. Esta clássica está no ar desde fevereiro de 2014 sem falhar uma sexta sequer, reunindo os conteúdos do WR Kits Channel, cursos, séries e clássicas mais antigas até, reunindo diversos projetos, aperfeiçoando cada vez mais, trazendo bastante conhecimento para você. O projeto de hoje, o intuito é pegar esse cara aqui, o sensor ultrassônico HC-SR04. Quem nunca teve uma dor de cabeça para fazer esse cara funcionar e muitas vezes percebeu que não funcionava tão bem assim? Alguns problemas de leituras erradas, de distância e tudo mais. Minha ideia com a aula de hoje, esse projeto, é contornar alguns destes problemas, dar margem, é claro, para você desenvolver mais em cima deles, trazer diversas ideias extra e quem sabe, com pouco de criatividade, você não consegue até lançar um produto aí que facilite a vida da galera que desenvolve para uma leitura simples deste sensor, como eu vou explicar. Olha só, nós sabemos, a maioria de vocês deve conhecer o sensor, mas para quem não conhece, eu preciso gerar um sinal de 10 microsegundos que vai aplicado no pino de trigger dele. Após isso, ele gera 8 ciclos, então um burst de 8 ciclos a 40 kHz. E este sinal é o ultrassom que é emitido e quando bate em um objeto e volta, ele faz a leitura da distância e gera um pulso na saída de eco proporcional à distância. Proporcional como? Aqui ele já nos dá a equação, que é pegando a velocidade do som, 340 metros por segundo, mas a equação direta de conversão, aí arredondando um pouquinho, mas funciona de forma bem satisfatória, é a largura do pulso em microsegundos dividido por 58 e dá a distância em centímetros. Ou se você preferir polegadas, você divide por 148. Mas no nosso caso vamos trabalhar com centímetros. E ao invés de o processador principal ter essa tarefa de gerar o pulso de 10 microsegundos, a cada 60 mili que ele sugere aqui, ó. Então este período aqui, então gerou um pulso, vai gerar o próximo pulso depois de uns 60 milissegundos. E fazer a leitura do eco, ou seja, eu preciso fazer uma leitura aqui, então muitas vezes o que ocorre? Eu utilizo funções, no caso do Arduino tem a Pulse-In, ou eu preciso recorrer a bibliotecas, no caso do Arduino tem a Ultrasonic, que já conhecemos, ou no caso de processadores PIC, por exemplo, eu tenho que gerar interrupção para gerar o pulso, utilizar o modo de captura do PIC, já ocupando de repente um PWM que eu poderia utilizar para outra coisa, ou utilizar uma interrupção externa do PIC que eu poderia utilizar para outra coisa, e o 8051 a mesma coisa, e outros processadores. Então imagine um sistema que você tem um processador principal, por exemplo, um robô até mesmo, um robô móvel autônomo, que é bem interessante utilizar este sensor, ele vai demandar
muito do processamento para a leitura do sensor. E aí imagina se você desejar colocar mais de um sensor, 2, 3, então vai aumentando a demanda de processamento. É isso que vamos contornar no projeto de hoje. Vamos pegar um processador e dedicar este processador para gerar o pulso de trigger certinho em 10 micro, ler o eco, interpretar isso e entregar de uma forma mais fácil para o processador principal compreender. Então existem formas que você pode fazer isso, que eu não vou utilizar na aula de hoje, mas já deixo como dica. Você pode implementar um software de dados seriais para enviar informação serial da distância em centímetro, e o seu processador principal pode pegar uma UART em hardware e interpretar estes dados. O mesmo vale para I2C, o mesmo vale para SPI, então protocolos de comunicação serial que você pode tratar este dado. Você pode fazer uma variação de tensão a partir de um DAC, por exemplo. Então imagine que você tem o processador lá e tem disponível as suas entradas analógicas. Então você envia a informação de distância por meio analógico. Então uma variação de tensão também é uma possibilidade que você pode pensar. Mas o caso aqui é simplificar ao máximo. Então imagine o seguinte, você tem diversos projetos que você já precisou desse sensor e muitas vezes precisou identificar uma única distância. Até mesmo no robô móvel autônomo você precisou identificar 20 centímetros, 15, 10, 5, 30 do obstáculo para ele fazer a tomada de decisão. Então uma única distância, ou 2, 3 no máximo. Não precisamos então de todo um range de distâncias. Então essa é a primeira sacada. Com isso, utilizando um processador de baixo custo, eu consigo emitir sinais discretos. E é aí que está a sacada. Eu identifico uma distância que eu quero e gero um sinal em high. Pronto, já sei que ele está com aquela distância para o próximo obstáculo, aquela distância inferior. O sensor está medindo. Diminuiu mais um pouco, eu gero outro sinal em high com outro pino digital discreto. Entendeu onde eu quero chegar, né? E aí, galera, tem uma outra grande sacada que vamos implementar aqui, que é uma filtragem digital dedicada. Então acabou aquela história de angulação do sensor e aquela trepidação no sinal de pulso que dá disparos erráticos. Eu vou provar aqui para você daqui a pouquinho. Assista a aula na íntegra que vai valer a pena, eu prometo. Por enquanto é um pouco de conversa para dar várias ideias para você, mas já vamos avançando aqui. Vamos contornar isso com uma filtragem digital para ter uma leitura mais precisa também daquele sinal de pulso. Então, outra dica extra é a partir desse sistema que você pegue a filtragem digital e você gere um novo sinal de eco. Então, o seu processador principal se encarregaria apenas de ler esse sinal de eco novo já filtrado. Deixo como dica para você em uma outra implementação possível, se você quer realmente ler todo o range possível do sensor em distância com este recurso aqui. Mas o que eu trago para você hoje já resolve muita coisa na área de robótica, robôs móveis autônomos, sensores de porta, sensores de sistemas de automação que você queira implementar com o HCSR04. E eu apresento para você esse aqui que eu adoro, o PIC12F629. Esse é o cara que vamos utilizar para controlar o sensor. Eu só preciso dele. Então ele vai gerar o trigger, vai ler o eco, vai fazer a filtragem e vai enviar para nós bonitinho sinais ali, high ou low. O processador principal só recebe aquela informação já limpa, pronta para interpretação e para uma tomada de decisão. Interessante, vai acompanhando aí, olha só. O PIC12F629 é um processador de 8 bits que tem 8 pinos. Ele tem uma memória restrita, certo? Mas tem alguns recursos interessantes que vamos aproveitar. Ele tem 1K de memória de programa e 64 bytes de RAM, mas já é o suficiente para a nossa tarefa de hoje. Já é o suficiente, vamos conseguir. E ele tem interrupção externa,
fantástico isso. Tem dois timers, um de 8 bits e outro de 16 bits. Então você já viu aqui o que vamos precisar. Eu estou no datasheet, lembro você que temos curso de datasheet. Quer virar mestre em datasheets? Tem o curso WR Kits, link na descrição. Eu ensino detalhadamente. Eu não sei qual PIC selecionar para tal projeto. Com o curso de datasheets você vai ter essa noção, vai conseguir selecionar muito mais rápido. Aqui está o meu esquemático, então veja que interessante. Por isso que eu dei a ideia que você pode, a partir daqui, gerar uma placa de circuito impresso, gerar um projeto para venda, quem sabe. Aproveitando o nosso software, está tudo disponível para download na descrição, clique em mostrar mais. Tudo open source para você, baixe aí e utilize à vontade, certo? Tá aí. E este hardware aqui você então implementa, quem sabe, uma plaquinha para venda, onde vai ter o PIC. Você pode pegar uma versão SMD, inclusive, e gerar as 3 saídas. Olha só, sensor HCSR04, trigger, eco, aqui estão as minhas labels, alimento com 5 volts, aqui está o GND. Trigger vai ligado no GP1, aqui eu vou gerar o pulso de 10 microsegundos, e o eco vai ligado no GP2, necessariamente no GP2, pois aqui está a entrada de interrupção externa do processador. Lembrando que eu vou ler este pulso em microsegundos. Distância 1, distância 2 e distância 3 são os meus bits discretos, que vão identificar as distâncias que eu quero a partir do software. Ainda eu tenho um jumper aqui, option, que vai ligado no pino GP3. É uma entrada que eu seleciono high ou low. Em high eu tenho uma opção de funcionamento, ou seja, um comportamento possível para as 3 saídas. Em low eu tenho uma segunda opção, então aqui ainda temos uma expansão de comportamento. Eu, além de identificar apenas 3 distâncias distintas, filtradinhas, bacanas, eu identifico até 7, pois eu utilizo a lógica digital aqui. O único inconveniente é que no processador principal eu vou precisar destes 3 pinos para ver qual é a distância, a qual destas 7 distâncias estamos. E por que eu utilizei o GP3 como uma entrada? Porque ele é o master clear do processador, este só pode ser utilizado como entrada. E como eu desabilitei nos fuse bits, eu utilizo ele como uma entrada digital, ao invés de reset. Então não teremos reset, não é necessário, e não teremos cristal oscilador externo. Eu vou utilizar o clock interno de 4 MHz, que ele tem um clock bem estável, serve para essa aplicação, já me poupa pinos e já me poupa hardware, como você pode ver. Tá aí o esquemático. Vamos para o software? Vamos para o software, olha só. Software em micro C, ricamente comentado. Eu não vou explicar todos os pormenores, pois são muitos algoritmos dos nossos cursos de PIC, as playlists estão disponíveis aqui no YouTube gratuitamente, do básico ao avançado. Fuse bits, então, oscilador interno, sem saída de clock para utilizar todos os pinos, sem watchdog timer, não será necessário. Power up timer é bom para estabilizar os registradores ali, e desabilito o master clear e também o brown out. Não quero que reinicie caso a minha tensão principal caia a menos de 4.3 volts. Estes são os fuses, e não protegi o código aqui, como você pode ver. E aqui está especificada a minha operação, certo? Eu seleciono as 3 saídas, dist 1, dist 2 e dist 3. Na opção A, eu estou medindo 20, 15 e 10 centímetros. Você pode mudar aqui no software. Eu selecionei estas distâncias, que é uma distância pertinente para a detecção de obstáculos em portas, janelas ou robôs móveis autônomos, mais ou menos esta faixa que utilizamos. Se a distância for superior a 20 centímetros, eu desligo todas as saídas, as 3 em low. Inferior a 20 centímetros,
a distância 1 vai para nível lógico alto, as demais ficam em low. Menor que 15, a distância 1 e 2 vai para nível lógico alto, a 3 em low. E 10, as 3 vão para nível lógico alto. Observe que eu estou utilizando uma lógica de discretização nos bits, portanto, eu posso utilizar um único pino de detecção. Se eu quiser apenas detectar 20 centímetros, eu ligo apenas o distância 1 no processador principal. Apenas 15, eu ligo apenas o distância 2. E apenas 10, eu ligo apenas o distância 3. Então a opção A funciona assim. Um único bit de informação para o processador principal, low ou high. High ele está ali detectando a distância. E a opção B ela é um pouco mais ampla, pois eu tenho 7 distâncias diferentes, aproveitando a lógica binária. Então eu selecionei a tabela conforme você vê aqui. Maior ou igual a 40 centímetros é tudo desligado, low, 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 000. Menor que 40 é 001, menor que 35 é 010 e assim por diante até menor que 10, que é 111. Então eu fiz de 5 em 5 centímetros, o que é uma detecção interessante, pois em muitas situações não queremos medir centímetro por centímetro. Então tendo essa opção aí de modificar, é bem tranquilo. 5 em 5 para detecção. Mapeamento de hardware. Aqui tem uma sacada interessante que eu utilizei para gerarmos este pulso de 10 microsegundos. Como é um pulso de curta duração, eu tenho 4 MHz, pique a 4 MHz, ciclo de máquina 1 microsegundo. Tempo que ele leva para executar uma instrução sem desvio é 1 microsegundo. Então eu vou utilizar o próprio ciclo de máquina para gerar este atraso de 10 micro, atrasando o processamento em 10 ciclos de máquina. 10 vezes 1 micro, 10 micro. Por isso, no define, o trig eu coloquei GPIO,1. Esse GPIO,1 é referência ao bit 1 do GPIO, que é o registro de saída do 629. E esta sintaxe é utilizada em assembly. Vamos ter um algoritmozinho em assembly aqui para os microsegundos. Então, eu configurei aqui uma macro auxiliar, que é a trig pulse, ela que vai gerar o pulso. Então é muito simples. Se eu coloco o ASME aqui no microC, eu estou no compilador microC, após ASME eu digito a minha instrução em assembly e depois um ponto e vírgula. Então eu criei uma lista de instruções aqui em assembly, que com define eu dei o nome de trig pulse, que é a minha macro. Ela contém esta lista aqui. O que é esta lista? BitSetFile é a instrução em assembly que me diz para setar um determinado bit de determinado registrador. Bit 1 do registrador de PIO. Coloco em 1 o trigger. NOP, No Operation. Aqui eu gasto um ciclo de máquina. Então coloco em 1, eu gasto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 para desligar. Então veja que eu tenho 9 no operations, 9 microsegundos, e o bit clear file, limpe determinado bit de determinado registrador, qual bit, o bit 1, qual o registrador de PIO, trig, que eu utilizei um define para ficar mais intuitivo. Aqui eu desligo, eu gasto um ciclo para desligar, então por isso eu tenho 9 no operations mais o bit clear file para desligar, vai me dar 10 microsegundos exatos em nível lógico alto do trigger. Vamos medir isso no osciloscópio. Esta contrabarra é para eu continuar a minha macro. Então, uma sintaxe aqui que me permite continuar escrevendo a minha macro para não fazer uma linha muito longa. Eu identifico que a minha macro continua na próxima linha. Por isso, esta contrabarra. Aqui eu tenho um define n, que é o número de pontos da média móvel. Média móvel é o filtro digital que vamos utilizar, um filtro digital muito eficiente e simples de implementar e não demanda tanto processamento assim. Então
Foi o que deu para fazer com 629, mas eu já vou comprovar para você que funciona. É lindo de ver, fique assistindo. Aqui, na verdade, é protótipo das funções. O meu menu aqui, protótipo das funções. E eu tenho uma função para a opção A, uma segunda para a opção B e uma terceira para o Moving Average, que é o média móvel. Aqui é a minha filtragem. Eu aplico a largura de pulso, então eu entro no filtro com a largura de pulso, ela me devolve o sinal filtrado de forma mais satisfatória para a interpretação do sistema. Option A, ou Option A, ela tem parâmetros, centímetro 1, 2 e 3. Configurei assim, pois fica mais intuitivo. Então, no meu caso aqui, seguindo a minha tabela, eu coloco 20, 15 e 10 como parâmetro. Então, 20, 15 e 10. Ele vai identificar 20, 15 e 10. Se você quiser que ele identifique 40, 30, 20, você modifica na chamada da função. Option B é uma função direta mesmo, então dentro dela eu configurei as distâncias conforme esta tabela aqui. Por que eu fiz isso? Pois não temos memória RAM suficiente aqui no 629, então temos que trabalhar um pouco desta forma. Compreendeu? Mas se você quiser alterar, é só multiplicar o valor por 58 aqui e substituir lá na função que eu já mostro para você. Variáveis globais, o pulse L aqui armazena a largura de pulso filtrada em microsegundos, então aqui vai receber a saída da função de média móvel, e o pulse echo é a medida direto do pulso do sensor. Values de N, então um vetor para armazenar os pontos de média móvel, meu N é igual a 10. Novamente, 10, acima de 10 eu extrapolo o limite da memória RAM do PIC, deste PIC aqui, mas 10 você vai ver que é um número bem útil para esta aplicação. É um número considerado ótimo, eu diria, para esta filtragem, e novamente, depois eu vou mostrar para você, daqui a pouquinho já, que eu vou comparar 10 com 100, por exemplo, ou 10 com 50 e explicar para você certinho. A interrupção eu já passo explicando para você. Primeiro vamos na função principal, onde eu configuro os registradores, CMCON, Option Reg. Então aqui eu desligo os comparadores, não vou utilizar. Option Reg, eu configuro uma interrupção externa por borda de subida. Então quando o sinal subir na interrupção externa, eu desvio para o vetor de interrupção, que é o endereço 0004 hexa do PIC, e o timer 0 com prescaler de 256. Uma base de tempo que eu vou criar para ter aquele período de 60 milissegundos conforme o datasheet do sensor. Winch com B0 hexa, eu ligo a interrupção global do timer 0 externa. E o timer 1 inicia em 21, que é decimal mesmo. E eu posso mostrar para você o cálculo agora, pois é 256 menos 21 que dá 235. O timer 0 inicia em 21. Então o timer 0 é 8 bits, vezes 1 micro, que é o ciclo de máquina, vezes 256, que é o prescaler, me dá 60,16 milissegundos, então aproximadamente um período aí de 60 milissegundos para gerar o meu pulso de trigger, que é o que o datasheet sugere. Não é crítico este período, entre 60 e 100 mili vai funcionar, mas eu coloquei o mais próximo do datasheet. Juice IO 0C hexa para configurar as entradas e saídas do PIC, e GPIO inicialização das IOs. T1 Control eu inicio com o timer 1 desligado e prescaler 1 para 1, por isso 00 nesse registro. Para saber como configurar os registradores, datasheet do PIC. Para saber interpretar o datasheet, curso datasheet WRKits. Loop infinito, eu faço a minha filtragem, pois aqui eu já tenho a leitura. Eu vou fazer a leitura do pulso na interrupção. Então eu entro com este sinal no filtro e ele me devolve aí o pulse L, pulse length,
que é já o sinal filtrado. Depois disso, eu leio a minha entrada de opção. Se verdadeiro, eu chamo a função option A ou option A. Aqui eu coloquei 20, 15 e 10, como eu mencionei para você. Então, se você quiser alterar, é só mudar estes parâmetros aqui para os centímetros de detecção que forem pertinentes ao seu projeto. Se não, o option é falso, então option B, opção B, que é aquela tabela com a lógica binária. Option A, eu aplico os parâmetros e aqui eu faço o teste if e if else if. Multiplicando por 58 o primeiro parâmetro, testando se menor que ele e se o pulso maior ou igual ao segundo parâmetro aqui, para eu ter aquele range de detecção. Então aqui eu aciono o dist 1 e limpo os outros dois. No próximo, que é o centímetro 2, eu aciono o dist 2. No próximo, eu aciono o dist 3. Else, se não, os 3 vão para 0. E a option B, eu utilizo o próprio valor da largura dos pulsos para gerar a minha tabela, para poupar memória RAM do PIC. Então aqui, por exemplo, é 2320. 2320 dividido por 58, que é aquela constante de conversão, dá os 40 centímetros. 2030 dividido por 58 dá os 35. E assim por diante, galera. É só seguir a ordem aqui. Ó, 2030, 1740 e ir gerando a tabela aqui com if, else, if. Eu tenho 7 opções aqui, as 7 respostas, e a oitava que é else. Meu sinal é maior que 40, então eu desligo as 3 saídas. Tudo comentado aqui para mais detalhes. Moving Average é um algoritmo de média móvel que eu já expliquei em detalhes em aulas antigas do canal. Digite na busca aí do YouTube mesmo, WR Kits Média Móvel. Vai encontrar um vídeo onde eu crio detalhadamente este algoritmo. Mas basicamente o que é a média móvel? Eu defino uma quantidade de pontos e eu vou armazenar elas. Então eu somo estes pontos, certo? E divido o resultado da soma pelo número de pontos. Média aritmética simples. Mas a sacada da média móvel é o quê? Por exemplo, eu tenho 5 pontos, eu descarto o mais antigo, leio o novo, faço uma nova média. Descarto o mais antigo, leio um novo e faço uma nova média. Descarto o mais antigo, leio um novo, entendeu? Ele vai deslocando os meus pontos e fazendo novas médias. Por isso que é média móvel. E isso me dá uma leitura muito interessante, uma filtragem digital de forma simples e eficiente, como eu vou provar para você. Acho que agora já, porque falta interrupção ainda. Aguarda um pouquinho, essa aula vai ficar extensa pra caramba, mas a clássica eu não tenho pressa nenhuma, pois eu quero passar o máximo de conhecimento para você. Olha só, vetor de interrupção. Subiu o meu sinal de eco, eu desvio e eu confirmo com a flag. Testes condicionais, então são prioridades relativas de interrupção. Convém primeiro explicar a do timer 0. Então segura aí. Timer 0 teve o overflow. Ele setou a flag. Desvio para o vetor de interrupção. Flag verdadeira. Processo que está aqui, que é limpar a flag. Preciso limpar por software. Recarregar o timer 0 para manter a minha base de tempo. E aqui eu tenho uma base de 60 milissegundos aproximadamente. Aqui eu coloquei a equação com valor exato. E a cada 60 milissegundos eu gero um sinal de trigger, trigger pulse. Chamei a minha macro aqui a cada 60 milissegundos. Perfeito. É isso o timer 0 e é isso o trigger pulse. Gerando o pulso de trigger, eu disparo o sensor, gera o pulso de eco e aí, subida no pulso de eco, ele desvia para interrupção, vetor 4, prioridade relativa maior, pois estou testando primeiro aqui dentro do vetor.
O intf é verdadeiro. Eu limpo a flag por software, colocando 0 nela de novo para uma nova interrupção. Primeiro eu vou encontrar um timer 0 desligado, que eu configurei no T1CON. Se timer 1 on, bit for falso, exclamação, timer 1 está desligado. Estou falando timer 1. É ele que vai armazenar o pulso em microsegundos. Timer 1 desligado, eu processo isso aqui, que é ligar o timer 1. Então, aqui eu iniciei a contagem, percebeu? Subiu o pulso de eco, desviei para a interrupção, iniciei a contagem ligando o timer 1. O timer 1 conta com ciclo de máquina, prescaler 1 para 1. Então, a cada microsegundos eu incremento o timer 1, que é de 16 bits. E aqui eu já configuro a interrupção por borda de descida. Olha que interessante. Iniciei configurando como subida, desviei, comecei a contagem. Durante a contagem eu configurei como borda de descida. Como é um if, else, ele sempre vai processar um ou outro. Como ele processou o if, ele sai da interrupção. Saiu da interrupção, ele continuou incrementando o timer 1. Encontrou a primeira descida do sinal, ele vai desviar de novo para a interrupção, pois eu configurei para descida. Desviou de novo, limpou a flag, agora ele não processa o if porque o timer 1 está ligado. Então ele processa o else. O else vai desligar o timer 1 para o novo ciclo e vai salvar daí o pulse echo, que é pegar o conteúdo de timer 1 high e timer 1 low. São os registradores de conteúdo do timer 1. Timer 1 high é o byte mais significativo e timer 1 low é o byte menos significativo. Shift left 8 eu multiplico por 256 o conteúdo de timer 1 high. Somando com o timer 1 low, tenho o conteúdo de 16 bits armazenado na minha variável pulse echo, que é do tipo unsigned int. Preciso limpar os registradores de novo, zero conteúdo de 16 bits do timer 1, já com o meu pulso de eco devidamente salvo em pulse echo. Muito bem? E eu preciso voltar a configurar a interrupção externa para a borda de subida. Aqui, int id bit igual a 1, saiu da interrupção, na próxima subida do eco ele volta a fazer todo o processo aqui. E o ciclo fica se repetindo. Lindo este software, não concorda? Totalmente discreto, sem nenhuma biblioteca, com um PIC, com memória limitada. Fizemos tudo isso. Olha que lindo isso. Então, olha só, compilando aqui está tudo certo. E o pobre do PIC está no seu limite praticamente. Memória de programa 98%, memória RAM 79%. Poderíamos até aumentar um pouquinho os pontos aqui, mas você vai ver que 10 está ok. Por quê? Como eu sou um cara um pouco exagerado, eu fiz este software aqui no Arduino também. Olha que interessante. Por que eu fiz no Arduino? Não vamos utilizar um Arduino para esse sistema. Não é a intenção. Eu fiz no Arduino porque conseguimos plotar o gráfico aqui para você ver a média móvel funcionando. Então, eu tenho apenas a minha leitura aqui do sensor. Eu vou utilizar a biblioteca Ultrasonic, mesmo, sem problema nenhum. O trigger e o eco. Tá? Declaração de objetos. Constantes auxiliares, ó, o meu n já começou a ficar parecido, então. Meu n igual a 10. E a minha função é exatamente a mesma. Moving average, exatamente a mesma ali do PIC. Linguagem C, a C ANSI. Veja que as variáveis globais são as mesmas aqui. Ó. São as mesmas. Na realidade eu mudei o nome aqui, eu botei pulse input, mas essa é a pulse length, é a mesma variável. Então, nas configurações iniciais, serial 9600 para usar o plotter serial. Aqui eu leio o meu pulso em microsegundos com o ultra.timing da biblioteca, que já abstrai um monte de coisa para nós, então armazeno o pulso em microsegundos do eco aqui, e eu entro com ele na moving average e salvo em pulse input. E eu vou imprimir na serial tanto o eco, que é o valor original do sensor, quanto o valor filtrado.
Você vai ver que interessante. Olha só, a minha função moving average é ipsis literis. É a mesma função. Eu só troquei aqui, modifiquei o nome aqui porque post-in é aquela função reservada aqui da IDE. Mas no mais é a mesma. Eu acho até que eu já estou lendo aqui, deixa eu ver. Serial Plotter ali em Tools, tá aí, ó. É muito interessante isso. Então você vê em vermelho a minha média móvel. Em azul, eu mexi a mão aqui, o sensor detectou, ó. Em azul eu tenho o que sai do sensor. O meu pulse em eco do próprio sensor, e em vermelho a média móvel. Olha que interessante. Demais, né? Eu vou mostrar agora na bancada para você. Tá aí, galera, a leitura em tempo real para você conferir. Vejam que coisa mais interessante. Aqui em vermelho eu tenho a minha média móvel, então está filtrado. Em azul eu tenho o sinal do sensor. Veja como é ruidoso o sinal do sensor. É muito diferente, não concorda? Muito ruidoso mesmo. E a média me dá, então, a condição de interpretar o sinal do sensor de forma muito mais tranquila por parte do processador. Eu estou com a mão na frente do sensor. Veja que se eu tirar brevemente aqui, ó, então imaginem que alguma coisa cruzou o sensor. Aqui está o pulso em azul e aqui está a resposta de média móvel. Então eu evito disparos erráticos de um robô, por exemplo, ao detectar um obstáculo em transição. Um ser humano que passou correndo na frente dele e não iria atrapalhar o seu caminho natural, ou um rato que cruzou a frente do robô, enfim, qualquer ruído que possa atrapalhar a minha leitura eu estou contornando. Veja aqui a mudança de angulação da minha mão, olha o que provoca no sensor de fato. Olha o gráfico em azul. E olha a média móvel como corrige legal o sistema. Como nem tudo são flores, qual é o grande tendão de Aquiles da média móvel? Nós temos o preço do atraso na correção do sinal. Então, é aí que é aquela sacada do número de pontos que eu mencionei para você, que o número de pontos de 10 ficou bem adequado, pois veja que o gráfico em vermelho ele tem um certo atraso em relação ao azul, só que ele está acompanhando de forma satisfatória. Então ele corrige bem rápido esse deslocamento. Agora eu vou fazer aqui com você em tempo real. Aqui o ATmega 328P consegue processar 100 pontos de média móvel. Vou fazer o upload e você vai ver a diferença da resposta. Então vamos fazer o upload. Está compilando o código. Upload concluído, vou em Tools, Serial Plotter, vamos plotar de novo. E de início você já vê o tempo que eu levo para ter a média móvel, sinal, para chegar no valor em azul. Viram só como demorou muito mais para se aproximar da resposta real do sensor? Então veja aqui o que acontece com um disparo no sensor, ó. Olha o tempo que leva para chegar. Ó, uma subida aqui, afastei mais minha mão. Olha aqui o tempo que leva para chegar. Então, nesta aplicação específica, não é interessante eu ter muito atraso no meu sinal filtrado. Precisa ser o mais rápido possível. E você viu que com 10 pontos ele suavizou de forma muito interessante e não teve o atraso como vimos. Acredito que esse gráfico por si só já vale aquele like. Eu convido você agora para vir na bancada comprovar o funcionamento prático utilizando o PIC16F629. Vamos verificar a resposta das 3 saídas e também, é claro, ver os sinais do sensor ultrassônico, pulso de 10 microsegundos e sua resposta de eco. Venha comigo! Chegou a hora do teste definitivo, tá aqui o setup. Hoje é simples o setup, mas vai comprovar o funcionamento. Eu tenho o circuito montado aqui, o nosso sensor ultrassônico, o HCSR04, liguei 3 LEDs aqui de indicação e eu tenho aqui
um resistor de 10K que eu vou utilizar ora como pull-up, como está agora, ligado aqui no vermelho, no 5 volts, e ora como pull-down, onde eu ligo ele no azul ali, o GND, para modificarmos as opções de operação do nosso sensor melhorado. Primeiro vamos verificar a resposta aqui dos LEDs e depois eu meço o pulso de trigger que estamos gerando com o PIC 12F629 e a resposta de eco do sensor, ver se está coerente com o datasheet. Fonte de bancada já configurada para 5 volts. Vamos alimentar aqui. Aqui vem o 5, aqui vem o GND. Vamos liberar a saída. Estou utilizando o canal 3. Estou alimentando o circuito e você vê ali 5 mA de consumo. Vamos ver se eu já consigo provocar aí o sensor. Aí, ó, acionar o sensor, melhor dizendo, não é? Um LED aceso. 2, 3. 3 é 10 centímetros, então vamos um pouco abaixo aqui, ó. Acima de 10, acima de 15, acima de 20, sensor desliga os 3 LEDs. Então, esta é a operação que provavelmente você vai usar em robôs mais simples, ou sistemas de automação simples de detecção de passagem, por exemplo, onde você tem uma única distância a ser verificada. Então aqui nós ainda dispomos de 3 opções e você, uma vez que compreendeu o software, você pode alterar para outras opções. Então você tem aí uma leitura muito precisa do sensor ultrassônico com aquela filtragem digital de média móvel que funcionou muito bem, como comprovamos. E a resposta das 3 saídas. Uma destas 3 saídas você coloca aí num sistema embarcado principal de um robô móvel, num sistema de automação. E tem a grande vantagem de você utilizar vários módulos destes. Então o seu sistema, o seu processador principal vai apenas ler sinais discretos, que é o high ou low do respectivo LED. Então quando você quiser detectar 20 centímetros, é esse primeiro aqui, o segundo e o terceiro. Observem que não existe aquela indecisão ao acionar a saída como normalmente vemos no sensor ultrassônico, que é aplicado direto ao processador principal. E este recurso é corrigido com o filtro de média móvel. Então, este problema é corrigido com o filtro de média móvel. Tá aí, fantástico. Funcionando como esperado. Eu posso detectar minha fonte de alimentação aqui, ó. Ele está pegando os cabos também. Lembro você que o sensor, ele tem uma sensibilidade e ele pega o ângulo de 30 graus, como vimos no seu datasheet. Aproximando aqui, ó. Imagine um robô móvel autônomo, ele vai se movendo para frente, ó. Menos de 20 centímetros detectou e acionou o primeiro LED. Menos de 15 acionou o segundo. Menos de 10 acionou o terceiro. Fantástico. Funcionando muito bem mesmo. Eu vou desligar aqui e agora com vocês eu vou mostrar a outra opção também funcionando, que é apenas um jumper na sua placa final de desenvolvimento. Aqui eu tenho este resistor que está agora ligado como um pull-up para os 5 volts. Eu vou simplesmente colocá-lo como um pull-down. Com isso eu estou colocando o nível low aqui no pino 4. E agora estou na opção onde eu tenho uma leitura de um maior número de distâncias a cada 5 centímetros, como configuramos lá no software. Ligando novamente. Então agora eu vou provocar respostas diferentes dos LEDs, conforme a minha tabela. Lembrando que aqui é a distância 1, distância 2 e distância 3. Ó, bacana, a partir de 40 centímetros ele já detecta 001, mais 5 centímetros o 010, mais 5 o 011, mais 5 o 100,
101, 110 e 111. Como você pode ver, está funcionando de forma muito satisfatória. Nós temos com este recurso aqui 7 diferentes distâncias. E veja, são novamente sinais discretos. Isso fica muito bom. Então você pode ocupar 3 pinos do processador principal para ler um sensor com até 7 distâncias distintas. Ao invés de todo aquele processamento para gerar o pulso de trigger, fazer a leitura em microsegundos do pulso de eco, e aí você pode expandir isso para mais sensores, como já foi mencionado. Agora temos este setup simples aqui com o Tektronix, o DPO2012B, onde eu conectei o seu canal 1 no trigger e o canal 2 no eco, e vemos aqui a resposta. Eu vou primeiro medir o meu pulso de trigger, que é para ser de 10 microsegundos. E se você observar, estamos em 10 microsegundos por divisão horizontal, eu estou ocupando aqui uma divisão inteira com este pulso corretamente. Como vimos então, no software configuramos desta forma, para ter exatamente 10 microsegundos, inclusive utilizando instruções em assembly. Muito bacana. E aí você vê uma ausência de sinal. Este aqui é o tempo do meu burst de 40 kHz, onde o sensor emite este ultrassom e ele espera receber a resposta. Após receber a resposta, ele gera o meu sinal de trigger ali em azul. Então claramente podemos observar os sinais que o datasheet nos informa. Aí, se nós medirmos a largura deste pulso, nós conseguimos ver a distância. Pegar aqui os cursores, nós temos aí 2,2 milissegundos aproximadamente. Então faça o cálculo aí e deixe no comentário qual é a distância que estamos medindo com o sensor agora. 2,2 milissegundos. Deixo como exercício para você. E aí observe que, aproximando aí, eu vou diminuindo a largura do pulso. E aí que está a grande sacada, e você vê o sinal na prática. Observe que o sensor, quando eu modifico aí a angulação da minha mão em relação a ele recebe respostas um pouco diferentes de pulso. Nós temos uma variação ali. Eu vou mudar aqui o menu de trigger para o canal 2. Agora estamos trigando para o canal 2. Dar um zoom aqui, ó. Olha só a variação que tem quando eu faço um mínimo movimento com a minha mão aqui. Então imagine um sensor, por exemplo, em um robô, que detecta aí a passagem de algum objeto muito rápido. Mesmo um ser humano que passou correndo na frente dele, ele vai ter maior dificuldade para interpretar essa questão, pois está variando bastante aqui o meu sinal. E é esta variação, aquele ruído que vimos no gráfico lá no plotter serial do Arduino e que foi corrigida com o filtro de média móvel, deixando o sensor aí, por sua vez, muito mais estável, como já comprovamos. Aí está, ó, resposta dos LEDs versus a resposta do eco do sensor. E assim encerramos mais uma clássica de sexta no Capricho, com todo o carinho para você. Espero que tenha gostado deste conteúdo. Deixe seu comentário aqui embaixo, sugestões para este sistema, o que dá para melhorar, o que a galera pode desenvolver para lançar como hardware. Com certeza uma plaquinha assim que forneça os sinais discretos facilita muito a vida dos makers, dos robistas, que não precisam se preocupar com toda a lógica inicial para controlar o sensor inicialmente. Então é uma dica aí, um nicho a ser coberto com este circuito, este projeto, que, repito, está todo disponível para download na descrição. É só clicar em mostrar mais, fazer download dos arquivos e podem utilizar à vontade para suas aplicações. Projeto aí da WR Kits para todos vocês. Mais uma clássica
desenvolvida para vocês. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like de sempre, se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo com todos os seus amigos. Se é novo por aqui, ative esse sino de notificações, nos siga lá no Facebook, a fanpage, também nosso canal no Telegram para ser notificado e me siga no Instagram e no Twitter. Todos os links na descrição. Confira os nossos cursos e séries, temos mais de 2.800 vídeos de conteúdo para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir, um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima. Eu me empolguei tanto explicando o software para você detalhadamente que eu até esqueci de demonstrar essa simulação, então vou deixar aqui para o pós-crédito. Se você está assistindo ainda, coloque aí hashtag Merlot, certo? Por quê? Porque eu estou aqui com um Merlotzinho, ó. Ah, beleza, depois de gravar a clássica, desce muito bem. Então olha só. Eu tenho 629 aqui. Estou no Proteus, o Proteus tem o curso Hotmart também. Carreguei o meu X aqui. Option, utilizei um digital, um Logic State aqui. E para emular as minhas saídas, estes Logic Probes. E para emular o sensor ultrassônico, aqui no Proteus, eu aplico o trigger em um 555. Sinal de trigger, coloco uma NOT, pois o 555 dispara com descida do sinal, né, com pulso negativo, pulso em low, e configurei em monoestável. Monoestável que varia o meu tempo aqui de acordo com este potenciômetro. Quando ele está em 0% é 2,7 centímetros e quando ele está em 100% é 52,5. Já dá para testar bastante coisa, então deixo como uma dica extra para você. Com o 555 você emula um sensor ultrassônico com o Proteus aqui. Então olha só, dando um play na simulação, eu tenho meu pulso de trigger que o PIC está gerando, e este eco aqui, simulado, é o 555. Muito interessante, olha aqui, ó. Então estou variando o meu sinal de eco aqui no potenciômetro, ó. Muito show. E você vê ali a resposta de uma das saídas. Vou mostrar todas aqui para você, ó. Então aqui na opção A eu tenho distância 1, 2 e 3 sendo acionados. À medida que vai ficando maior a distância, vai desligando a respectiva saída. Opção B, eu tenho a minha lógica de bits. Então 001, 0010, ó. A cada 5 centímetros ele muda um bit até o valor menor aí onde todos os bits estão ativados. Então funciona muito bem esta simulação no Proteus, também está disponível para download aí para você. E é uma sacada que você aprendeu aí para emular o sensor ultrassônico. Não precisa baixar aqueles módulozinhos que sempre dá bug aí no Proteus. Utiliza aí um 555 e vamos nessa, certo, galera? Tá aí a dica extra, pós-créditos, já que eu havia esquecido. Baixe os arquivos e aproveite este projeto. Peço que compartilhe com todo mundo. Um abração.